Bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra fazer meio que tipo um podcast. Aliás, eu vou fazer sem cortes porque eu quero que seja bem natural. Então, me perdoem às vezes o raciocínio devagar e às vezes o dicção horrível. Mas enfim, eu vou falar hoje um pequeno podcast sobre por que eu escolhi ser escritor, basicamente. Então, basicamente, ser escritor pra mim sempre foi, acho que, o meu sonho inato, assim, pra falar a verdade. Na verdade, quando eu era pequeno, eu escolhia. Eu queria ser veterinário, na verdade, quando eu era pequeno, mas aí eu comecei a perceber o quanto eu ia ter que lidar com animais machucados e possíveis mortes, e isso me fez mudar completamente de ideia. Mas acho que desde os 3 anos de idade eu sempre escrevi, tipo, sempre botei no papel tudo que eu sentia. E na verdade acho que isso sempre foi uma forma de escapar do meu mundo, assim, tipo. Isso na verdade é um pouco meio que recorrente em muitos escritores, assim, tipo. A maioria deles usava a escrita pra escapar do mundo. E comigo não é muito diferente, assim, tipo, eu sempre fui meio que uma criança meio solitária, assim, até meus 18 anos, que é a idade que eu tenho hoje, eu nunca tive muitos amigos, assim. E minhas histórias sempre foram protagonizadas pelos meus personagens favoritos e eu. Tipo, por exemplo, Bob Esponja. Meu personagem favorito da vida e quem mais me inspirou em várias histórias. Inclusive, se você ler minhas histórias, muitas vezes vão ter um pouco de nonsense. Tipo, sem sentido. Um pouco, às vezes tem umas coisas bem sem sentido. Mas isso vem muito dos desenhos animados que eu assistia. Também tem muito reflexão, tipo, eu pegava muita inspiração de Incrível Mundo de Gumball também. Tipo, nessa época foi essa inspiração. Hoje em dia eu já tenho mais outras inspirações como. Enfim, várias. Tipo, se eu for ficar listando, foram várias, assim. Mas basicamente todas as minhas histórias são baseadas na minha vida, assim. Até os personagens mais diferentes de mim, assim. Tirando vilões. Vilões não. Vilões acho que não tem nada de mim. Mas basicamente até todos os personagens principais, assim, do lado bom da história, tem um pouco de mim. Na verdade, acho que até os vilões têm um pouco de mim, só que tem um lado o que eu repudio. Então, tipo, os vilões têm o lado que eu repudio e os heróis têm o lado que eu gosto, o meu lado. Todos têm um pouco de mim. Mas basicamente, então, voltando ao o porquê que eu escolhi ser escritor, assim. Tipo, desde pequeno eu escrevia. Tipo, se você for olhar as minhas histórias, sempre foram representações da minha vida. Tipo, inclusive, até hoje, uma memória muito recorrente que eu tenho é que na minha escola, uma vez, uns dois meninos muito maior que eu, tipo, acho que eu tava no que? No sexto ano, e eles estavam, tipo, lá pro médio, e eles pegaram meu pão de queijo. Tipo, do nada. Pegaram meu pão de queijo. E eu coloquei isso numa história. História em quadrinhos, tipo, sempre eu escrevo história em quadrinhos. E tipo, eu botei isso. Foi minha forma de desabafar. Tipo, muitas vezes meu desabafo era nas minhas histórias. Muitas vezes as histórias eram simplesmente nada a ver. Tipo, era só meus pensamentos aleatórios, mas grande parte das minhas histórias sempre teve meus pensamentos mais profundos. Inclusive, eu acho muito interessante isso que eu, pra mim, na minha visão. Todo escritor, quando escreve, bota até os pensamentos mais profundos. Acho que nem amigos muito próximos sabem de coisas que um escritor escreve. Tipo, então quando você pega um livro, eu acho que muitas vezes você tá vendo o pensamento mais profundo da pessoa. Tipo, quando a gente, sabe? Inclusive, meu professor de gêneros textuais deu uma folhinha hoje, escrito sobre Cecília Meirelles, se não me engano, e ela tem um poema chamado Motivo. E ela fala: Eu não sou feliz, eu não sou triste, eu sou poeta. E eu acho que essa frase simplesmente foi aquela canetada, sabe? E tipo, realmente é isso. Aliás, se eu errar algum nome, desculpa, eu acho que eu não errei, mas tipo, se eu errar, eu conserto depois. Mas, enfim. Tipo, acho que realmente é isso. Todo poeta acho que escolhe colocar a sua dor. Tipo, acho que a grande maioria dos poetas, escritores, a gente bota o que a gente pensa no texto, assim, por mais diferente que o texto seja da gente, por mais que não tenha a ver com a gente. Acho que a gente só bota, tipo, a nossa fórmula de escape, a nossa válvula de escape. Tipo, eu quando não tô bem, eu boto, eu começo a escrever. E eu boto tudo que eu tô pensando, às vezes é muito engraçado porque a história acaba ficando melhor até do que ficaria. Tipo, às vezes eu tenho ideias baseadas em sentimentos e elas acabam ficando muito melhor. É arte. A arte é assim, a arte é botar o sentimento na coisa. Mas voltando assim, tipo, acho que voltando à arte de escrever. Tipo, acho que muita gente escreve hoje, acho que grande parte dos jovens que, tipo, escrever profissionalmente ou não, escrever é uma forma de botar
seus sentimentos pra fora. Tipo, às vezes coisas que a gente não pode falar assim, tipo, a gente bota. Às vezes, tipo, decepções, tristezas, a gente bota nas coisas assim. Até falando, grande, maior storytelling que existe, Taylor Swift, que simplesmente ela botando tudo que ela fala, tudo que ela sente, tudo que ela pensa, pra gente ver nas histórias que ela escreve, porque são histórias que ela escreve. Ela faz música, mas o que ela faz é história. Tipo, ela escreve histórias. Tipo, é só você ler. Se você não gosta de Taylor Swift, você só não deve ter lido direito as histórias que ela escreve. Porque é uma profundidade muito grande. E justamente pelo fato de que ela fala, tipo, exatamente o que ela tá sentindo. Então, tipo, eu tento trazer isso muito para minhas histórias. Assim, eu coloco meus sentimentos nu e cru. De uma forma muito estilizada e às vezes poética, até romantizada de uma dor. Mas eu coloco, tipo. E é por isso que eu gosto de ser escritor. Eu acho que é essa magia de transformar dor em arte. Ou até felicidade, colocar felicidade. Minhas histórias não são só tristes, tá, galera? Tipo, ler um livro meu não é só tristeza, não é só desgraça. Tem muita felicidade. Até muitas vezes eu coloco assuntos até pesados de forma mais leve possível. Tipo, às vezes é um momento muito tenso e aí tem um famoso personagem, aquele personagem, sabe aquele personagem que acaba com a história, que tipo, que faz aquela coisa, que faz aquela piadinha no meio, acaba com aquele clima. Então, geralmente tem isso nas minhas histórias. Mas, então, tipo, onde que eu tava? Ah, é basicamente isso. Eu acho que por isso que eu escolhi ser escritor. Na verdade, eu nunca me vi sendo outra coisa, assim. Tipo, tirando quando eu queria ser veterinário. Tipo, eu acho que era meu. Às vezes eu acho que é meu destino. Tipo, eu sempre imaginei, às vezes, mais tá, pra cá, assim. Tipo, nos últimos tempos eu sempre imaginei, tipo, uma pessoa triste lendo minha história e aí ela fica feliz. Uma coisa que eu escrevi com um sentimento, enfim. Tipo, se eu passei por alguma coisa, acho que é legal eu escrever. Tipo, às vezes pode ajudar quem não sentiu isso, ou quem tá sentindo. Tipo, às vezes eu faço isso muito com música, com Taylor Swift. Tipo, às vezes tem coisas que nem eu sei o que eu tô sentindo e eu escuto uma música e eu me sinto bem. Ou tipo, eu vejo uma história e eu me sinto muito bem porque eu consigo entender o que tá dentro de mim. E tipo, acho que pensar em ser uma dessas pessoas que faz isso com os outros, tipo, de passar na arte algo que você tá sentindo e a outra pessoa fala, nossa, caramba, eu também estou sentindo isso e eu me sinto identificado e eu tô feliz porque eu não tô sozinho. Tipo, isso é muito bom quando você percebe que você não é o único que tá sentindo aquilo, sabe? Acho que isso é uma grande coisa assim, sabe? Tipo, é uma coisa muito boa você sentir que você não é o único, que você não é uma exceção do universo que tá sentindo aquilo e é só você que tá sentindo. Tipo, não, tem outras pessoas que estão sentindo isso. E isso é muito gostoso de saber. Tipo, você não se sente sozinho, você sabe que aquilo tem cura e que você vai passar. Tudo passa, acho. Acho que no final, meio que até as coisas mais difíceis, às vezes passam. Tipo, não importa o que aconteça, acho que passa. O tempo é rei. O tempo é tudo, tipo. Muitas vezes até dores muito profundas. Às vezes, acho que às vezes até nem existe uma coisa muito de curar cicatriz. A gente só aprende a lidar com aquilo, saca? Tipo, a gente não. Aquilo para de doer, mas ainda tá aberto. Tipo, é só sobre a gente aprender com a dor. A gente aprende a conviver com ela. Aliás, eu devo ter pensado essa frase de algum dos Instagrams que eu sigo de espiritualidade. Mas grande parte do que eu falo é da minha cabeça mesmo, não é tudo que eu. Não é só de lá. Mas enfim, voltando ao assunto principal, acho que ser escritor é isso. É tipo você botar uma coisa única, que é seu sentimento, de uma forma mais geral para que outras pessoas também possam se sentir identificadas e falar, nossa, eu não tô sozinho. Tipo, e você não tá sozinho, se você tá assistindo isso e também foi uma criança solitária e talvez estranha que escrevia e não queria ficar, às vezes não queria tanto, como eu posso dizer, tipo, que nunca se encaixou. Acho que essa é a verdade, eu nunca me encaixei. Tipo, eu não gostava das coisas que os outros gostavam. Eu fui gostar de coisas mais populares, assim, mais pra frente, tipo, da minha vida. Assim, geralmente eu era muito fechado no meu mundinho. Porque eu gostava e isso me ajudou. Hoje eu escrevo histórias, tipo, por causa principalmente disso. Isso que me ajudou, sabe? E, tipo,
É a minha vida, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua existência, eu acho. E, tipo, escrever foi o que me ajudou a entender quem eu era, de verdade. Porque eu acho engraçado até. Antes eu escrevia sobre um personagem que era eu, tipo, eu sempre fui o protagonista das minhas histórias. Porque praticamente tudo foi uma grande autobiografia, acho. E eu sempre me vi como um personagem alegre, carismático, divertido, aventureiro, que naquela época eu não era isso. Era como eu queria ser. Naquela época eu não era assim, eu não era tão aberto, eu não era tão fácil de viver coisas assim. Eu sempre fui muito feliz, mas tipo, porém solitário. Mas então, tipo, meio que o personagem que eu escrevia não era eu de fato, eu acho. E hoje eu vejo que eu sou esse personagem que eu escrevia. Tipo, hoje eu vejo o quanto eu sou. E eu acho que eu sempre tento pensar nisso, que eu tô dando orgulho para aquele pequeno Lucas que tava lá e que queria ser divertido, que queria ser mais aberto, que queria fazer coisas incríveis. Hoje eu já escrevi um livro, publiquei. Hoje eu sou mais incisivo no que eu falo. Tipo, eu não tenho tanta vergonha de dizer o que eu sinto e do que eu penso, sabe? Antes eu tinha, acho que, muita vergonha de dizer o que eu sentia. E tudo isso acho que se volta pro fator porque eu escolhi ser um escritor. Acho que eu passar essa mensagem pro mundo, passar o que eu aprendo com a minha vida pro mundo e fazer com que as pessoas se sintam representadas. Acho que é muito legal aquela frase que a gente fala que tipo, quando a gente era pequeno, quando a gente o eu de hoje é quem você queria ter do lado naquela época. Acho que essa frase é muito verdadeira. E eu acho que eu sou realmente quem eu queria ser naquela época, quem eu precisava naquela época. Tipo, eu sempre tive minha família, obviamente, eles, se não fossem eles, eu não sei, tipo, acho que eu nem estaria aqui, mas tipo, mas eu sou muito o apoio que eu queria, que eu precisava como alguém da minha idade, sabe? Tipo, eu nunca tive, acho que até os, como eu disse, até meus 18 anos, eu nunca tive muito uma figura real, assim, de amizade, sabe? Tipo, eu tive amigos, eu tive amigos sim, mas tipo, já teve dias que eu ia na escola e tipo, ficava 6 horas sem falar. E eu chegava em casa que nem uma maritaca falando sem parar. E tipo, por causa que eu não falava. Mas eu escrevia. Eu lembro que eu sempre levava um caderninho e ia escrevendo minhas histórias. Então, de novo, voltando ao fato, escrever me ajudou. E é por isso, acho que tipo, eu nasci meio que tipo pra isso. Porque nunca teve outras coisas. Eu já fiz várias coisas, tipo, já pratiquei esportes, eu já toquei piano, eu já fiz várias coisas, mas tipo, escrever sempre foi o que tava lá. Tipo, voltava habilidades e vontades de fazer coisas, mas escrever sempre esteve lá. Tirando um pequeno, que eu me arrependo muito, um pequeno pedaço de ano que eu não escrevi por causa de estar muito triste, muito solitário, e eu acabei não escrevendo, tipo, eu não tinha nem força pra isso. Mas, tipo, escrever foi sempre o que me fez feliz, sabe? Então, tipo, acho que essa é a grande verdade, sabe? Tipo, acho que na vida a gente tem que entender o que a gente gosta, tipo, de verdade, sabe? E seguir isso. Tipo, não é como se hoje olhando, tipo, hoje, nunca teve outra opção. Era pra eu ser escritor. Era pra eu escrever histórias, era pra eu criar mundos, era pra eu criar personagens. Então, tipo, acho que é justamente sobre isso. Tipo, acho que na vida a gente tem que entender o que a gente gosta. Tipo, de verdade mesmo. De verdade, aquela coisa que faz seu coração pulsar. Eu vejo hoje que muitas habilidades eu não consigo. Tipo, por exemplo, às vezes eu tô estudando, fazendo alguma outra coisa, eu dissocio completamente às vezes, eu não consigo focar às vezes. Mas escrever é a única coisa que eu. Se eu tô escrevendo, não tente me tirar daquele mundinho, porque eu tô naquele mundinho, eu tô lá. E ninguém me tira de lá enquanto eu não quiser sair de lá. E eu escrevo e nada meio que me faz parar de escrever. É uma das únicas coisas que eu consigo focar muito. Porque acho que foi uma coisa que acompanhou eu a vida toda e é o que eu realmente gosto. Então, tipo, acho que na vida a gente tem, como eu disse, desculpa, às vezes eu falo muitas vezes a mesma coisa. Mas acho que a gente realmente tem que entender o que a gente verdadeiramente gosta. Tipo, isso acho que é. Tipo, a hora que você entender o que você realmente gosta, você nada te para. Porque meio que o que você gosta de verdade é pra ser seu. Então, tipo, meio que pra mim, acho que eu nunca pensei ao contrário de não escrever. Tipo,
tirando aquele pequeno momento que eu não escrevia, tipo, nunca foi um fardo escrever. Tipo, acho que a partir do momento que algo é um fardo, não é mais o que você gosta. Claro, existem momentos cansativos, mas, tipo, grande parte da coisa, quando você gosta, não é um fardo. É uma liberação, é tipo, quando você faz alguma coisa que você gosta, você tá naquele momento seu. Tipo, nada parece dar errado naquele momento seu. Tipo, é você com você mesmo. Às vezes eu falo, às vezes eu penso, tipo, comigo, assim, tipo, o meu eu, escritor, as coisas que eu escrevo, eu acho que é minha versão mais verdadeira. Porque quando eu escrevo, eu sei ser eu sou mais sensível, eu sou mais político em sentido de opinião, assim, tipo, eu sou incisivo no que eu, na minha opinião, no que eu tô escrevendo. Eu sei inventar muito bem as histórias, eu sei criar os personagens. Então, tipo, as minhas opiniões são mais fortes quando eu tô escrevendo porque eu tenho tempo pra pensar. Aliás, um dos grandes fatores de outras coisas que eu não gostei de fazer era porque eu tinha que pensar muito rápido. E quando eu tô escrevendo, eu penso rápido, mas eu penso rápido no meu tempo. Não sei se fez muito sentido. Mas, tipo, eu não tenho pressão. Quando eu tô escrevendo, eu não tenho pressão de escrever. Outras coisas eu tenho pressão. Essa é uma das coisas que eu não tenho pressão. Então, acho que quando você tem alguma coisa que você não se sente pressionado a fazer, é o que você gosta. Tipo, você vai se sentir bem. Não tem essa de, como que eu vou saber o que eu gosto? Você vai saber. Quando você tá fazendo, você vai saber. Por isso que, voltando ao primeiro tópico desse vídeo, porque eu sou escritor, porque eu não... Acho que, meio que, indiretamente, eu sempre soube que eu ia ser isso. Indiretamente, essa foi a única habilidade que nunca saiu de dentro de mim. Sempre foi o meu momentinho de felicidade, tipo, escrever, assim. Porque eu escrevia sobre tudo, sobre os meus pensamentos, sobre as coisas boas e ruins que aconteciam, sobre as pessoas à minha volta, as pessoas que eu amo. Sempre meus sentimentos mais fortes saíram nisso, na escrita. Inclusive, se você lê meus livros, inclusive meu livro A Bruxa Escondida de Salem, é sobre uma menina bruxa de 13 anos chamada Locasta que vive em Salem, Massachusetts. Ela é simplesmente massacrada pela cidade toda e odiada por ela simplesmente ser bruxa. E aí ela tá lá, tipo, tem um padre que é super idolatrado na cidade e ele é o principal responsável pelas inquisições que tem lá, tipo, as bruxas que foram queimadas. Não sei se você conhece a história de Salem, das grandes da grande caçada às bruxas, aquela coisa, aquele terror todo. E, tipo, e ela vai encontrar ajuda, ela vai ter que ajudar a cidade quando ela descobre um segredo que esse padre guarda. E, tipo, ela vai ter a ajuda de um menino Willy, chamado Willy, que é um menino totalmente isolado, por simplesmente ser diferente. Harry, que é o filho, sobrinho do padre. Aliás, eu sempre coloco filho e sobrinho, você tem que ler pra entender por que eu sempre coloco filho ou sobrinho. E, tipo, e aí os dois, junto com a família da Locasta muitas vezes, tipo, e um pequeno gatinho extremamente irônico, mas protetor, o gatinho da Locasta, eles vão ter que se virar lá pra conseguir mostrar esse segredo da melhor forma possível pra cidade acreditar nisso. Porque se você for pensar, nenhum dos três tem a menor credibilidade naquela cidade. Locasta é a bruxa que todo mundo odeia, por mais que ela seja extremamente bondosa com todo mundo. Willy é simplesmente, no português claro, coitado, é um Zé Ninguém. Ninguém gosta dele e ele sofre bullying por simplesmente nada. E o Harry, na verdade, acho que é o único que teria uma certa credibilidade, mas ele é totalmente, o tempo todo, censurado pelo padre, que é o tio dele. Tipo, então ele sempre é censurado. Mas grande parte dessa história tem a ver comigo. Tipo, acho que o fato da a bruxaria, eu sempre amei o fato de magia. E eu tento, na verdade, no livro até eu tento muitas vezes abordar a magia não do forma fantasiosa, porque muitas vezes a gente vê magia, tipo, a gente sempre vê de forma muito fantasiosa. No livro, não. No meu livro, ela é uma magia meio que eu acho que em tese real. Tirando a parte do o Salem, que é o gato da Locasta, que é um gato falante. Na verdade, a gente às vezes conversa com um gato como se ele fosse de verdade, assim, mas tirando isso, muito da magia que eu abordo nessa história é real. Tipo, ela fala muito sobre karma, ela usa cristais, tipo, tô usando um cristal da estrela aqui. O dela é da lua. Mas, tipo, e ela sempre aborda a magia de forma muito. Eu tento abordar a magia de forma muito respeitosa. Tipo, e a espiritualidade em geral de forma muito respeitosa. Assim. Inclusive, a história é toda uma reivindicação de respeito e de liberdade. Tipo, acho que a história toda é sobre respeito e liberdade.
Tipo, o respeito de ser você mesmo, de ser livre para ser, e liberdade tanto religiosa como quem você é. Tipo, em questão de amor, de carreira, de simplesmente personalidade. A história toda acho que borda muito isso, tipo, e tem várias pautas muito importantes, como uma das coisas que eu sempre quis colocar nas minhas histórias, por exemplo, desmatamento tem uma cena, inclusive uma cena do livro é uma cena que a hora que eu leio, às vezes ela parece muito, meio aleatória, assim, quando eu leio, mas tipo, quando eu leio e entendo quem eu sou, eu acho que é uma história, é uma passagem que pega muito pra mim. Então, tipo, tem uma parte que fala sobre desmatamento, então, tipo, se você lê, eu não sei se. Eu não, ainda não tive esse feedback ainda de quem leu. Tipo, se é uma parte que faz sentido, mas pra mim fez total sentido escrever isso. Aliás, desculpa se esse vídeo fica um pouco confuso, mas tipo. Enfim. E é isso. Acho que é isso. É isso que eu queria falar, tipo, sobre ser escritor e sobre por que eu quis ser escritor. Então, se você tá vendo isso aqui, mensagem do vídeo. Seja você mesmo, entenda o que você verdadeiramente gosta. Aliás, uma coisa importante, uma frase que eu acho que é muito importante, assim, não tá no meu livro, não tem muito a ver, mas eu sempre costumo pensar assim, tipo, ame você mesmo. Porque quando você ama você mesmo e se sente com vontade de se entender como você quer entender as pessoas, isso eu falo para os people pleaser como eu, tipo, que tenta sempre estar agradando, tente agradar você mesmo como você agrada os outros. Quando você começa a tentar agradar você mesmo, coisas incríveis acontecem, de verdade. Então, ficou um vídeo meio longo, 21 minutos, e sem corte algum, então desculpa novamente qualquer dicção horrível e o meu pensamento que demora, às vezes demora um pouco pra rodar. Mas então, voltando, agrade você mesmo, seja bom com as pessoas também, respeito, carinho, enfim. Você nunca sabe qual é a história completa por trás do outro. Acho que isso é uma frase também que eu levo pra minha vida. Aliás, isso tem muita dessa coisa tem no meu próximo livro. Meu próximo livro tá vindo aí. Mas leia A Bruxa Escondida de Salem. Você, tudo que eu falei nesse vídeo, acho que muito tem no meu livro. Então, tipo, se você ler, você vai entender tudo que eu falei de uma forma mais simples, porque no livro eu pensei mais pra falar, aqui eu tô só falando, tipo, o que eu tô sentindo. Então, é isso. Se você tá assistindo, muito obrigado por assistir. Esse é o porquê que eu quis ser escritor. É sobre levar uma mensagem legal para as pessoas. E sobre passar nos coisas que eu aprendi na minha vida, passar, tipo... Enfim, você entendeu. Até a próxima.